Lucas 11, versículo 9, está escrito assim, palavras do Senhor Jesus: E eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque qualquer que pede recebe, e quem busca acha, e a quem bate abrir-se-lhe-á. E qual o pai dentre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. E eu pergunto, quem tem fé aqui para buscar e pedir o Espírito Santo e quer ser cheio da glória dele? Você quer? Ele também quer derramar a glória dele sobre a sua vida. Você crê que ele vai falar conosco? Então coloque a tua Bíblia sobre o teu assento. Vamos lá para o Senhor e para a sua palavra. A melhor salva de palmas que você já deu. Fecha os seus olhos, vá aplaudindo, vá glorificando. Senhor nosso Deus e Pai, Deus bendito, santo, amado e todo-poderoso, a tua igreja te aplaude, te glorifica. Abre os céus agora e receba o louvor da tua igreja, e por essa mesma abertura, vai derramando agora a tua graça, a tua bênção, a tua virtude, o teu poder. Ninguém veio aqui ouvir o homem falar, o homem não tem nada a dizer, todos viemos ouvir a tua voz, a tua palavra. Tome agora os lábios do pregador, a boca do mensageiro, que eu diminua, o Senhor cresça, remova toda barreira, todo obstáculo, e envie a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra agora vá e produza o resultado para a qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Senhor. Tome o teu assento, por gentileza, mas preste muita atenção, não se distraia. Se você trouxe caneta e papel, tome nota de tudo o que vai ouvir e aprender, amém? Muito bem, Deus sempre quis ter conosco um relacionamento de comunhão, de intimidade, um relacionamento de proximidade. No Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha sobre reis, profetas, sacerdotes, com poucas exceções. Mas aí vem o Senhor Jesus. E Jesus, a pessoa de Cristo, reúne 100% da humanidade e 100% da divindade. É o próprio Deus em forma de homem. E mesmo sendo Deus, ele orava. Ele tinha o hábito de orar e orava muito. E nós vamos ver Jesus orando diversas vezes. Mas uma vez em específico ele chama a atenção dos discípulos. Os discípulos vão falar com ele. Leia comigo o versículo 1, Lucas 11, versículo 1 diz assim: E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a quê, minha gente? A orar. Porque eles viram Jesus orando, a comunhão, a intimidade que eles tinham com o Pai. Ele está falando consigo mesmo. Mas por que ele está orando? Porque ele veio como homem. E se ele fosse agir aqui na terra o tempo todo como Deus, como é que nós teríamos esperança de sermos como ele? Mas ele veio como homem. Diz Pedro em Atos 10 que o Espírito Santo ungiu Jesus. Então ele veio para ser o modelo, não é? A referência, o padrão. Por isso que ele tem vida de oração. E os discípulos oram, olham para ele e vê a maneira que ele olha, aquilo chamou a atenção. Porque qual era a outra referência que os discípulos tinham na época? Os fariseus, os saduceus. Era gente que se vestia bonito, ia para as praças, para as esquinas e começavam a orar, a falar um linguajar rebuscado, uma linguagem mais erudita, mais difícil. E as pessoas simples olhavam para aquilo e dizia: eu não sei orar do jeito que esse daí ora, eu não sei. Falava com linguajar difícil, mas falava só da boca para fora, não era com sinceridade do coração. E eles veem Jesus orando de maneira simples, de maneira objetiva. Oração é diálogo, é interação com Deus. E Jesus orando, falando com o Pai de maneira simples. E aí eles pedem: Senhor, nos ensine a orar. E aí Jesus vai ensinar um modelo de oração. Note que o próprio Senhor Jesus disse que na oração não é para ficar repetindo a mesma coisa, não é? Essa oração, tempos depois, vai ficar conhecida como a oração do Pai Nosso. Mas Jesus nunca disse: repete 10 vezes, 20 vezes, 50 vezes, 100 vezes. Não.
Em Mateus 6 ele diz, quando vocês forem orar, não fiquem repetindo as mesmas coisas, achando que porque repete vai ser ouvido. Oração é conversar com Deus, embora você ore sobre a mesma temática, mas não tem que ficar repetindo exatamente as mesmas palavras. E em seguida, Jesus vai trazer aquilo que nós lemos há pouco. Ele vai dizer, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis. Do que ele está falando? Muitas vezes quando ouvimos essa fala de Jesus, muita gente só se lembra dos pedidos das coisas aqui da terra. Por exemplo, Senhor, eu estou doente, me cura. Senhor, visita aqui a minha esposa, abençoe ela, o meu marido, o meu filho. Senhor, faz isso, faz aquilo. Pedir só no sentido das coisas aqui materiais. Tem gente que às vezes vai orar e a oração se limita só a pedidos daquilo que está precisando aqui para a terra. E a oração não pode parar aí, tem que ir além. Quando Jesus fala disso, em seguida, ele vai falar do Espírito Santo. No versículo 13, ele deixa claro, não é? Se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, não é? E ele falou antes, trouxe exemplo, que pai, se o filho pedir pão, vai dar pedra? Pedir peixe, vai dar serpente? Pedir ovo, vai dar escorpião? Todo pai quer ver o bem do filho, não é verdade? Eu conheço gente que não terminou o 2º grau, mas trabalhou e se esforçou e disse, eu quero ver meu filho formado, eu quero ver meu filho com a faculdade. Nunca teve bicicleta na infância, mas comprou uma para o filho. Não teve carro quando era jovem, mas deu um carro de presente para o filho, porque o pai quer o melhor para o filho. E assim Deus, que é pai, quer o melhor para nós. Diga para a pessoa que está do teu lado, Deus quer o melhor para você. Só que nós temos que ter o discernimento daquilo que é prioridade, daquilo que é mais importante. Jesus disse, buscai primeiro as coisas aqui da terra, deixa o reino de Deus para depois. Foi isso que ele disse? Busca primeiro o quê? O reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Quais são as demais coisas, minha gente? As nossas necessidades, o que comer, o que beber, o que vestir, todos nós precisamos, não é? Isso é básico, isso é elementar do dia a dia. Com sinceridade, é melhor ter uma casa própria ou pagar aluguel? É melhor ter casa própria, não? É melhor ter um carro ou andar num ônibus lotado? O dinheiro é necessário, não é? Não pode dominar o nosso coração. Ele não pode ser a meta da nossa vida. Quem está entendendo? Isso é tão sério que Jesus fala de Mamon, o Deus da riqueza. Isso é tão sério que Paulo vai dizer a Timóteo que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Deus não tem problema nenhum com dinheiro, e a gente vê na Bíblia um monte de gente abastada financeiramente falando, só que o coração estava onde? Em Deus. Jesus disse, onde estiver o teu tesouro, aí vai estar o teu coração, e o nosso coração tem que estar no céu, o nosso coração tem que estar no Senhor, e isso tem que ser demonstrado aqui na terra, através de atitudes. Por isso que a oração não pode se limitar a pedir somente, não é, as coisas aqui da terra, não, a gente tem que querer mais o Espírito Santo, eu tenho que querer mais a presença dele, mais comunhão, mais intimidade. Tem muita gente que não consegue compreender que ter o Espírito Santo na sua vida é uma coisa, ser cheio dele é outra coisa. Quando a pessoa crê, entrega a vida para Jesus, o Espírito Santo vem habitar nela, porque quem foi que convenceu ela a se arrepender dos pecados? Foi Deus, foi o Espírito Santo. É Ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Só que não adianta só receber Jesus, receber o Espírito Santo e parar aí. Um relacionamento tem que ser desenvolvido, a ponto da nossa vida ser entregue completamente para o Espírito Santo guiar, para o Espírito Santo conduzir, a ponto de ter prazer na presença dele. Quem entendeu, diga glória a Deus. A ponto de ter comunhão plena. Nós vemos aqui um monte de gente na Escritura, do Antigo ao Novo Testamento, uns cheios do Espírito Santo, outros nem tanto. Será que Deus faz acepção de pessoas? Claro que não. Uns buscaram mais, uns se dedicaram mais. A gente pega, por exemplo, o rei Davi, maior rei da história de Israel. Ele pecou, adulterou, mandou matar o marido da Batseba, tal. A consequência veio, mas ele se arrependeu. E quando ele se arrepende, no Salmo 51, ele não está preocupado com a coroa, com o manto real, com o cetro, com o trono, com o dinheiro, com o status. Ele vai dizer, Senhor, me dá de volta a alegria da tua salvação. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Porque Davi sabia aquilo que é mais valioso, aquilo que é mais precioso. A nossa vida aqui é temporária, minha gente, é passageira.
passageira. Não sabemos quanto tempo vamos viver. Quanto tempo você acha que você vai viver? Mais 10 anos? Mais 50? Mais 20? Mais 100? Quanto tempo? Um dia vai acabar. Agora, o que Deus tem para nós é eterno, não é passageiro. Só que aquilo que nós fazemos nessa vida é determinante. Minha gente, o Senhor quer uma igreja cheia do Espírito Santo. Ele quer derramar a glória dele sobre nós. A igreja primitiva compreendeu a importância da oração. E a turma vê Jesus orando, aprendeu. Você pega em Atos 1, eles estão orando. Quando o Espírito Santo vem, eles estão orando. Eles continuam orando e vão se enchendo, cada vez mais. Eles compreenderam que se encher do Espírito Santo não é uma só vez, é o tempo todo. Mas o inimigo da nossa alma, que é o diabo, trabalha para impedir isso. E nós vivemos num tempo que é o tempo do fim. Os sinais estão aí, só não vê quem não quer. É vulcão de um lado estourando, tirando um monte de gente de ilha, ter que sair às pressas. É enchente do outro, matando gente. É terremoto de outro lado. A natureza está bradando aí. Mas não é só a natureza, não. O ser humano, a cada dia que passa, está cada vez mais longe de Deus. Nós vivemos numa época de completa inversão de valores, não é? A Bíblia nos relata que Deus criou Adão e Eva, 2 gêneros, masculino e feminino. Hoje eu acredito que você já ouviu falar em diversidade de gêneros. Eu acredito que você já ouviu falar em algo que está muito forte, mundo afora, a desconstrução da família. O que é a família, o modelo bíblico? Marido, esposa e filhos. Esse é o modelo bíblico. Nós vivemos em tempos em que isso está sendo desconstruído. Estão falando em famílias, seja de 2 mulheres, 2 homens, 1 homem, 2 mulheres, 3 homens, de tudo que é jeito. Nós vivemos em dias de gente que colocou na cabeça que é um cachorro, e gente se comportando como cachorro. Nós vivemos num tempo de gente adulta dizendo que é um bebê. Onde é que vai parar esse negócio? Tudo isso está sendo trabalhado, está sendo produzido e vai desembocar no cumprimento da palavra, a vinda do anticristo. Nós estamos vivendo em dias em que as pessoas estão amando as coisas e usando as pessoas para conseguir as coisas. Quando o Senhor deixa claro que nós temos que amar pessoas e não coisas. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Nós vivemos num tempo de, infelizmente, muita gente amar somente as coisas dessa terra. O nosso coração tem que estar lá no céu, meu irmão. As coisas dessa terra são necessárias, são enquanto estivermos aqui, mas aquilo que é prioridade é aquilo que está lá no céu. O Senhor derramou o seu Espírito. E aí nós vemos no decorrer da narrativa bíblica a maneira como alguns reagiram. Vá lá comigo no livro do Apocalipse. Vamos ver as cartas que Jesus manda João escrever. E eu quero ler com você o capítulo 3 de Apocalipse. Abre aí comigo, capítulo 3, versículo 1. Enquanto você encontra, eu vou fazer um resumo rapidamente. O Senhor manda João escrever 7 cartas, cada uma a uma igreja. Simples e objetivo. Se identifica e diz logo: conheço tuas obras. Você faz assim, assim, assim. Das 7, 5, o Senhor deixa claro, precisava mudar, estava errando, estava falhando. Só 2 que Jesus vai elogiar. A primeira igreja, que é a de Éfeso, pensa numa igreja que todo mundo era doutor em teologia. Pensa numa igreja que todo mundo conhecia a palavra. Controle de qualidade, não era qualquer um que pregava lá em Éfeso, não. A turma conhecia a palavra. Se chegasse lá pregando groselha, receita de bolo, os irmãos, opa, não é por aí não é isso que a Escritura diz não. Tinha controle de qualidade. A turma conhecia a Escritura. Só que com o passar do tempo, perdeu o primeiro amor. Perdeu aqui dentro, ó. Por fora, todo mundo conhecia a Escritura, só que aqui dentro, perdeu o primeiro amor, virou mecânico. A segunda igreja, a de Tiatira, pensa numa igreja que está crescendo, numa igreja que está em ascensão, mas transige com doutrinas que Jesus abomina. Gente que faz a obra por dinheiro, gente que faz a obra por status, gente que diz que para alcançar a graça, primeiro tem que cair nas profundezas do pecado, não é? Jesus critica severamente a igreja de Tiatira. A essa igreja de Sardes, leia comigo, Apocalipse 3, versículo de número 1. E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás
Está o quê, minha gente? Morto. Isso é muito sério. Nessa igreja tinha culto, nessa igreja tinha louvor, nessa igreja tinha adoração. Aparentemente, olhando de fora, estava tudo mil maravilhas, mas por dentro estava morto. Minha gente, eu posso aparentar algo para você e você para quem está do seu lado. A gente pode simular fala, a gente pode simular gestos, a gente pode simular a aparência da face, só que diante de Deus, Deus vai aqui, ó. Ninguém engana Deus, porque Ele vai direto no coração. Gente que por fora está sorrindo, por fora aparenta ter vida, mas por dentro está morto. Será que é isso que Jesus quer para nós, minha gente? Não, Jesus não tem morte, Jesus tem vida. Declare comigo: Jesus é o autor da vida, Jesus é a luz do mundo, Ele tem vida para mim. E aqui dentro tem que bater forte, e aqui dentro o Espírito Santo tem que bradar, porque o Senhor é vida e Ele tem vida para mim. Mas só que eu não posso estar na igreja e não ser igreja. Isso é um perigo. Amados, a igreja de Jesus vai além do CNPJ, vai além da placa, vai além da denominação, não é? Jesus não quer frequentadores de igreja, Ele quer um povo vivo, Ele quer uma igreja viva. Eu não posso vir ao culto por vir, eu não posso ser crente só na igreja e em casa ser outra coisa, não é? Dentro da igreja abra a boca para dizer glória a Deus, aleluia, lá fora é palavrão, é o que não convém, é atitudes de ímpio. Não, tem que ter vida aqui dentro. Jesus continua, versículo 2: ser vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te, e se não vigiares, virei a ti como um ladrão de noite, e não saberás a que horas sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Nós vivemos em tempos, preste atenção aqui, muita gente infelizmente está transigindo com o mundo. Nós vivemos em tempos em que infelizmente os padrões do mundo estão entrando na vida de muita gente. Cuidado para não entrar na sua. Nós vivemos em tempos em que o comportamento lá de fora tem influído no comportamento de cristãos e gente achando que isso é normal. Minha gente, o mundo vai de mal a pior. O mundo tem que viver o que a palavra diz, e a palavra fala também a nosso respeito. Quando a gente olha a Escritura, Jesus fala de 10 virgens, está falando da igreja. 5 eram prudentes, e as outras 5 eram o quê? Pare e pense, você está em que grupo? Só pense com você, das prudentes ou das loucas? Mas Jesus conta a parábola do semeador, e na parábola do semeador ele fala de 4 tipos de terra, 4 tipos de coração. Só um tipo recebeu a semente, que é a palavra, e produziu fruto. De um inteiro, se você colocar em fração, 25%. Você percebeu? Era 50, agora já está 25. Em Sardes havia um remanescente. Tem alguns lá que ainda estão de branco, tem alguns lá que ainda perseveram. Querido, querida, ainda que o mundo vá de mal a pior, a gente não pode transigir com o mundo não, porque nós servimos ao Senhor. O reino de Deus tem que estar aqui dentro, ó. O reino de Deus tem que estar vivo. O que tem que valer são as regras do nosso rei, é essa palavra aqui, senão nós vamos morrer. Muito bem, a igreja de Sardes, Jesus diz de maneira clara, tem nome de quem está vivo, mas está morto. Cuidado para não estar como a igreja de Sardes. Essa outra carta, a próxima, a sexta, Jesus vai elogiar a igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia, ele não fala de falta nenhuma. Vamos ler, versículo 7, Apocalipse 3, 7. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Por que Jesus fala aqui pouca força? É gente que reconheceu que a força vem do Senhor, é gente que reconheceu: o Senhor, eu sou fraco, sem ti eu não consigo nada, renova as minhas forças, Senhor, vem com o teu poder. É gente que compreendeu: Senhor, eu vou guardar a tua palavra, ainda que o mundo diga o contrário, ainda que o mundo queira mudar tudo, o que vale para mim é a tua palavra.
No versículo de número 10 está escrito assim: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A Escritura fala, principalmente o Novo Testamento, de várias coroas, mas a mais importante é a da vida, não é? Porque o bem mais valioso que Deus nos dá gratuitamente é a salvação. E o diabo sabe disso, e ele trabalha ativamente para matar, roubar e destruir e levar as almas com ele para a perdição, para o lago de fogo. E se para isso tiver que dar dinheiro, ele dá. E se para isso tiver que dar fama, ele dá. E se para isso tiver que promover, ele promove. Ele faz de tudo, porque o que interessa para ele é tirar as almas de Deus. Querido, querida, o diabo chega no ouvido de pessoas para dizer: você não vale nada, dê cabo de sua vida, ninguém lhe valoriza, sua família lhe abandonou, lhe rejeitou, lhe esqueceu, você é um nada na existência, dê cabo disso e acabe logo com isso, resolva esse problema. O diabo trabalha com isso, mas Jesus vem e diz: você é valioso para mim, você é precioso, você foi comprado por bom preço pelo meu sangue, eu derramei todo o meu sangue por você, para te remir, para te lavar, para te salvar, para te dar vida eterna. Você é precioso para Jesus, você é preciosa, Ele te resgatou. Então nós temos que cuidar daquilo que é mais precioso, que é a coroa da vida. A última carta, a sétima, essa aqui Jesus vai ser muito contundente. Leia a partir do versículo 14 comigo. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente, tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Pesado, não? A cidade de Laodiceia ficava numa região, e de um lado havia uma outra cidade chamada Colossos, e da outra havia uma outra cidade chamada Hierápolis. De um lado vinha água quente, do outro lado vinha água fria, e se juntavam essas águas em Laodiceia e se misturavam, e a água fica morna. E aí Jesus vai utilizar esse exemplo da geografia deles, que eles conheciam muito bem, para aplicar a situação deles. O frio, espiritualmente, é a ausência da presença de Deus, não é? O quente é aquele que é fervoroso no espírito, é aquele que não é crente só na igreja, não, é aquele que tem comunhão com o Espírito Santo, é uma pessoa de oração que se enche, que se reveste. Só que agora Jesus está falando de uma outra coisa. Ele está falando de alguém que é morno. Ele está falando de gente que está na igreja, de gente que ouve a palavra, ouve o evangelho, só que não é nem frio, também não é quente. Leva a vida mais ou menos, leva a vida meia boca. É cristão, batizou, toma ceia, mas não tem aquela santidade que deveria, mas não tem aquele empenho, aquela dedicação a Deus que deveria. É morno. E aí Jesus vai continuar utilizando, não é, do conhecimento deles do dia a dia para aplicar o ensino. Lá em Laodiceia, a cidade de Laodiceia era uma cidade rica, abastada. Eles tinham ouro, não é? Tinham comércio, fabricavam colírio, vendiam tecidos. Era uma cidade financeiramente rica, abastada. Você sabe que em cidades ricas a renda per capita é muito alta. No nosso país, a maior renda per capita é em Brasília, enquanto na grande maioria das cidades brasileiras a renda per capita é em média e um salário mínimo, em Brasília é quase 3. Olha só. Então uma pessoa que que mora em Brasília, a renda é em média, no mínimo 3 vezes maior que das demais cidades. Então, cidades ricas. Os irmãos aqui da igreja de Laodiceia eram abastados. Só que essa turma deixou de buscar ao Senhor, a comunhão com Deus, para amar somente as coisas aqui da terra. Olha o que Jesus vai dizer. Vamos continuar a leitura, versículo 17. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho. Você consegue imaginar? Vamos trazer para os nossos dias. Imagina essa igreja hoje. Imagina poltronas muito bem forradas, reclináveis,
Imagina, não é, um prédio enorme, um pé direito, sei lá, 5 metros de altura, telão, aquela coisa toda, tudo que a tecnologia hoje pode oferecer. Na época tinha. Tudo o que eles conseguiam na época, mantinha. Os irmãos eram abastados, tinham recurso, só que eles deixaram aquilo que era prioridade, que é a comunhão com o Senhor. Olha o que Jesus vai falar. Vamos continuar a leitura no versículo 17. E não sabes que és um desgraçado. O que é uma pessoa desgraçada, minha gente? Note que aqui é Jesus falando. Desgraça, não é? É ausência de graça. Nós somos salvos, anote aí, grife aí, escreva do lado, Efésios 2,8. Pela graça sois salvos, e se não vem de vós, é dom de Deus. Se não tem graça, não tem salvação. Jesus está dizendo: não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Você está entendendo o peso do que Jesus está falando? Isso é muito sério. Não sei se você sabe, depois da pandemia, a quantidade de pessoas miseráveis no nosso país aumentou consideravelmente. Muita gente vive nas ruas hoje. Eu não sei se você já foi em São Paulo, capital, esses dias atrás eu fui, é de cortar o coração. Aqui em Carapicuíba, geralmente você vê mais homem na rua, não é? Poucas mulheres. Você vai no centro de São Paulo, é famílias, maridos, esposas e crianças. Mas muita gente, não é pouca não. Tudo que é praça tomada de gente que, se não for alguém levar um alimento, vai passar fome. Aumentou muito depois da pandemia. Só que aqui Jesus não está falando de miséria e pobreza financeira, porque essa turma aqui financeiramente era abastada, financeiramente tinha recurso. Só que o Deus dessa turma deixou de ser o Senhor para ser Mamon. Esqueceram do Senhor, deixaram Jesus de lado. Jesus não está mais dentro da igreja, ele já está do lado de fora, batendo a porta, querendo entrar de novo, querendo entrar nos corações. Jesus vai deixar claro: é miserável, pobre, cego e nu. Nudez na Bíblia representa pecado. Quando Adão e Eva pecaram, antes do pecado eles já estavam nus. Gênesis 2,25 diz isso. E ambos estavam nus e não se envergonhavam. Mas depois do pecado, a graça de Deus saiu, a glória de Deus saiu, um olhou para o outro com malícia. Aí o Senhor vai preparar para ele túnicas de peles, e de lá para cá todos nós temos que usar roupas. Mas o Senhor tem uma roupa gloriosa para nós. O Senhor tem para você veste de salvação, uma roupa branca, uma roupa que Ele mesmo te dá, que é lavada, limpada, purificada no sangue dEle, veste de salvação. Nudez na Bíblia representa pecado. A nossa veste tem que ser branca. E aí Jesus vai dizer, versículo 18: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo. De todos os metais que existem, o ouro é o mais valioso, não é? Anote aí do lado, ouro provado no fogo, escreva aí, comunhão com o Espírito Santo. Ouro provado no fogo, escreva aí, intimidade, porque é isso que Deus valoriza, minha gente. Aquilo que é dessa terra é momentâneo, é passageiro. O que Deus valoriza é um coração quebrantado, que ama a presença dEle, que busca, aí Ele se revela, aí Ele se manifesta, aí a glória dEle vem, aí essa pessoa se enche da presença dEle, aí as coisas aqui dessa terra perdem o valor que tinham antes, porque começa a valorizar a presença, a comunhão com Deus, a intimidade com o Espírito Santo. Quem entendeu, diga glória a Deus. Continuando: ouro provado no fogo para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. Já falei, não é? Nudez representa pecado na Bíblia. E vestes brancas, todos nós, quando cremos, o Senhor entregou essa veste branca. Mas no decorrer do tempo essa veste pode ser suja pelo pecado. E qual é o detergente mais poderoso que existe para purificar e limpar? É o sangue do Cordeiro, é o sangue de Jesus. Acredito que a maioria aqui lava roupa, não é? Com exceção dos homens, pelo menos as mulheres, mas tem homem que lava roupa também. A roupa suja, e às vezes não adianta só colocar na máquina, tem que pegar uma escova e dar uma esfregada, é ou não é? Quando fica amarelada, se não colocar uma água sanitária, vai ficar feio o negócio. E aí quando lava direitinho, fica aquele branco, mas branco, branco. Assim é o sangue de Jesus na nossa vida, limpa completamente todo o pecado.
E aí ele continua: e que unjas os teus olhos com colírio. Diga para a pessoa que está ao teu lado: o Espírito Santo vai ungir os teus olhos hoje. O colírio, a unção vai descer sobre a sua vida para você começar a ver a glória de Deus. Querido, querida, o Senhor quer uma igreja cheia do seu Espírito. Nós não temos que apontar o pecado um do outro, nós não temos que olhar para isso, para aquilo, nós temos que olhar para a glória de Deus. Quando você lê o livro de Isaías, no capítulo 1, ele já começa dizendo: o jumento conhece o seu dono, o seu estábulo, mas o povo de Deus não conhece o seu Deus. E aí ele vai falando do pecado. No capítulo 5 ele diz: ai disso, ai daquilo, ai disso, ai daquilo. No capítulo 6 ele tem uma revelação da glória de Deus, ele vê a glória do Senhor, e quando ele vê a glória de Deus, ele diz: ai de mim que vou perecendo, eu sou um homem de impuros lábios. Mas o Senhor disse: eu toco nos teus lábios, eu purifico. Querido, o Senhor quer ungir os teus olhos para você contemplar a glória dele. O Senhor quer ungir os teus olhos para te encher com poder e de virtude, para você perseverar na presença dele, cheio da unção, e nada vai te fazer desistir nem recuar, porque ele já preparou para você aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, que não subiu ao coração do homem. O que ele tem para você é eterno, não é momentâneo, não é passageiro. Se aquilo que é eterno não aquece mais o seu coração, você está morno e não percebeu. Se aquilo que te empolga é só as promessas de coisas terrenas, você já está morno há muito tempo. Isso é perigoso. O que tem que empolgar o nosso coração é aquilo que é eterno. Se a salvação, se a comunhão com o Espírito Santo já não alegra e enche mais o nosso coração, a gente já está morno e não percebeu. Querido, o Senhor não quer uma igreja morna, Ele quer uma igreja fervorosa, com o fogo do Espírito Santo. E se você crer, esse fogo vai vir sobre você, e vai te encher, e vai te revestir, e vai te batizar, e a glória dele vai vir. Se coloque de pé, por gentileza, porque agora nós vamos orar, e o fogo do Espírito vai vir sobre a tua vida. Amém? Agora compreenda: o fogo do Espírito não se limita somente às novas línguas, tá? Nós vamos orar, e o Espírito Santo quer batizar a gente aqui hoje, viu? Quer batizar, mas não para aí, não é só falar novas línguas, não. É ser cheio do Espírito Santo, é ser pleno. Jesus deixou claro que uma árvore se conhece pelos... Oh, minha gente, a gente vive numa época que tem gente que compra e não paga, tem gente que não tem bom testemunho. É verdade ou não é? Eu estou falando alguma coisa demais? A gente vive numa época que, em termos de números, já tem estatística dizendo que nos próximos 10 anos, evangélicos serão maioria no país, maioria no nosso Brasil. Mas não adianta ter quantidade se não tem qualidade. Jesus não está preocupado com quantidade, Ele está preocupado com qualidade. Quando Jesus subiu aos céus, Ele falou a 500 pessoas: aguardem aí, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Ele falou a quase 500. 10 dias depois, tinha quase 120. A maioria desistiu, a maioria recuou, a maioria foi cuidar de outras coisas, mas aqueles quase 120 que estavam unidos, perseverando em oração, foram cheios do poder de Deus, e o poder de Deus vai vir sobre a tua vida, porque hoje você veio à casa do Senhor e veio buscar a presença do Altíssimo, e a glória dele vai te encher, para que através de você o nome dele seja glorificado. Ele quer operar em você e através de você, ele quer operar na tua vida, para através da tua vida trabalhar na vida do teu marido, da tua esposa, do teu filho, da tua casa. Agora você tem que crer. O Senhor Jesus vai dar o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. E nós vamos orar para isso. Nós vamos pedir. A igreja primitiva entendia que tinha que ser cheio do Espírito Santo o tempo todo. E assim nós também precisamos. Lembre o que foi que faltou para as virgens loucas. Você lembra o que foi que faltou? E o azeite representa o quê? Eclesiastes 9:8, Salomão diz: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, santidade, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. O óleo é a presença do Espírito Santo, é a comunhão. Estamos vivendo em tempos de gente que está trocando a comunhão com Deus, a intimidade com o Espírito Santo, por entretenimento, por outras coisas. Por fora está vivo e por dentro está morto. Está vivendo de aparência. Querido, querida, o Espírito Santo quer te encher de glória, e aí você vai saltar de alegria, e o seu interior vai ter vida.
nós vamos orar, nós vamos falar com o Senhor. Na igreja de Laodiceia, Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Jesus quer estar aqui dentro, Ele quer estar ali dentro. Nós não podemos colocar Jesus para fora da nossa vida, senão o final é trágico. Nós vamos orar.